Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo Oni, sejam muito bem-vindos a mais um CPD, um capítulo por dia, nossa dose diária de leitura e reflexão na Palavra do Senhor. Nós estamos prosseguindo a nossa leitura no livro do profeta Daniel. Hoje vamos ler o capítulo 3 de Daniel, que na nova versão internacional diz o seguinte: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Neste momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre! Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levavam Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem! Estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo,
e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Que história fantástica! Essa história talvez é uma daquelas que você ouviu com muito interesse no seu período de infância ou mesmo no seu primeiro contato com o cristianismo. No capítulo anterior, nós vimos que a estátua, a grande estátua que simboliza o poder dos homens, é visto dentro do sonho de Nabucodonosor. E há uma estátua que Nabucodonosor constrói para si mesmo, para ser adorado. Nós achamos isso um pouco estranho, mas no contexto da antiguidade, o rei era considerado filho dos deuses e ele era adorado. Então não seria teoricamente estranho dentro daquele contexto o rei Nabucodonosor erigir uma estátua para si para ser adorado. Mas as dimensões dessa estátua são realmente espetaculares. 27 metros de altura de uma estátua de ouro de si próprio, que Nabucodonosor, numa tentativa de se mostrar o seu poder, mostrar a sua grandeza, ele ergue na região de Dura, na Babilônia. E ele convoca todos os seus funcionários. Há uma descrição desses funcionários, desde os sátrapas até as autoridades provinciais, todos são convocados para a inauguração desta imagem e para que, ao som de uma variedade muito grande de instrumentos musicais, todos possam adorar essa imagem como forma de mostrar fidelidade a Nabucodonosor e também uma forma cultual aqui, onde Nabucodonosor ele é colocado como Senhor e como Deus de todas as coisas. Ora, nessa ocasião, os amigos de Daniel estavam lá. Nós não sabemos aonde estava Daniel, provavelmente ele não estava presente, porque se ele tivesse, seriam 4 jovens a serem lançados na fornalha, mas estavam lá os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando tudo estava lá pronto, e quando o toque musical solene começou, todas as pessoas se prostraram. Todos estavam em pé e eles se prostraram diante da imagem. Mas, diante de todos que se prostravam, lá no fundo, 3 jovens judeus, em pé, contemplando todas essas coisas. E ao ver que esses 3 judeus não haviam se prostrado, eles são imediatamente denunciados, eles são trazidos à presença do rei Nabucodonosor, que de alguma maneira tinha um carinho especial por eles, e isso nós podemos ver porque Nabucodonosor dá uma segunda chance. Olha, eu vou dar uma segunda chance para vocês. Quando a música tocar novamente, vocês vão se prostrar. E se vocês não se prostrarem, quem vai livrar vocês da minha mão? Em momentos como esses, em que a nossa fé ela é desafiada, em que nós somos instados, provocados a, de alguma maneira, demonstrar o Deus a quem nós servimos e qual é a nossa disposição em ser fiel a esse Deus, qual que seria a nossa atitude se nós estivéssemos na pele de Sadraque, Mesaque e Abednego, os únicos que não se prostraram? O que nós teríamos feito? Teríamos capitulado da fé? Talvez falando assim, depois eu peço perdão ao Senhor, Ele vai entender a minha situação, ou eu pago para ver o que vai acontecer, me submetendo até, se for preciso, à morte. Nós vemos nesses 3 jovens não apenas a força da juventude, a convicção que eles tinham sobre uma determinada
forma de se pensar, uma cosmovisão. Nós vemos 3 jovens totalmente consagrados, totalmente alinhados à vontade de Deus, fiéis até o fim ao Senhor, ao Deus de Israel. Embora longe da sua terra, e você precisa visualizar essa situação, longe da terra, sem templo, sem profetas, eles mesmo assim se posicionaram firmes para adorar apenas o único e verdadeiro Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é um, diz o Shema Israel, a principal oração dos judeus. E essa era a principal verdade e o principal valor que qualquer judeu carregaria ao longo da história. Só Deus pode ser adorado. O quanto Deus é valioso nas nossas vidas, nós demonstramos nesse tipo de atitude. E eles dizem ao rei, olha, quanto a isso, nós não precisamos nos defender, não. Nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, ele tem poder para nos tirar dessa fornalha. E se ele não tirar, mesmo assim nós não vamos te adorar. A nossa fé, às vezes, é uma fé mesquinha, egoísta, e a gente quer, às vezes, negociar com Deus algo que possa nos favorecer. Nós falamos assim, Deus, eu vou ser fiel nisso, mas eu espero que o Senhor me faça algo que eu quero. E o que esses jovens falam é o seguinte, olha, eu não preciso que Deus me faça nada. Deus não precisa me provar nada. Eu sei quem é Deus, eu conheço esse Deus. E se ele me salvar ou não me salvar, isso é absolutamente secundário. Porque o que é importante é que nós não vamos nos prostrar diante da sua imagem, ó rei Nabucodonosor. Firmeza e fidelidade. O rei ficou tão bravo que o texto diz que o semblante dele mudou. Ele ficou transtornado, ele mandou os seus funcionários aquecerem aquela fornalha 7 vezes mais. Mandaram amarrar como eles estavam, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram conduzidos à entrada da fornalha, que de tão quente, aquelas pessoas que estavam conduzindo os 3 jovens morreram no meio do caminho. E os 3 jovens entram na fornalha. E quando parecia que tudo estava terminado, o rei Nabucodonosor, assustado, olha para dentro e diz, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o Filho de Deus. Olha só que linguagem gostosa de se ouvir. 3 que nós colocamos lá dentro, mas eu estou vendo 4, e eles estão desamarrados e estão andando pelo fogo. Ou seja, é como se os 3 jovens estivessem tirando um grande sarro de tudo aquilo que estava acontecendo, falando o seguinte, olha, não adiantou nada não, porque o meu Deus é mais poderoso. Porque tudo isso que vocês fizeram, na verdade, diante de Deus, é fichinha. Deus havia mandado um anjo para estar com esses 3 jovens. Alguém que parecia como filho de Deus. Filho de Deus é uma expressão que muitas vezes liga à figura dos anjos, dos seres espirituais. Algumas pessoas vão dizer que é uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento, mas esse não é o ponto talvez mais importante desse texto. O texto nos diz claramente que Deus, ele honrou a fidelidade desses 3 jovens, estando com eles, protegendo eles de todo mal inevitável, protegendo de todas as forças adversárias, preservando a vida deles. E eles foram tirados da fornalha e todos puderam constatar que nem um fio de cabelo foi chamuscado, que não havia nem sequer cheiro de fogo na roupa deles. Eles entraram e saíram ilesos, porque Deus, o verdadeiro Senhor, o soberano sobre as nações, aquele que está infinitamente acima da imagem de ouro que Nabucodonosor fez para ele ser propriamente adorado, esse Deus demonstrou mais uma vez o seu poder em proteger aqueles que são fiéis à sua aliança. E Nabucodonosor, ele emite um decreto de, a partir de agora, quem falar alguma coisa contra esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele vai ser morto e sua casa transformada em um monte de entulhos. Meus irmãos e irmãs, o nosso testemunho, muitas vezes, é a sinalização mais contundente para que o incrédulo possa reconhecer
quem Deus é. Muitas vezes, nós não teremos condições de pregar verbalmente a palavra de Deus. E muitas vezes a pregação verbal nem vai atingir o coração dos ímpios. Mas o que nós não podemos deixar de fazer é vivermos segundo essa palavra e testificar essa palavra não somente verbalmente, mas também com as nossas ações. O testemunho desses jovens que não temeram a morte e se colocaram firmes na sua atitude de fidelidade em relação ao Deus de Israel é o que fez Nabucodonosor minimamente reconhecer que esse Deus dos judeus não era um Deus qualquer de um povo dominado. Não, esse Deus era um Deus poderoso. Esse Deus era o Deus capaz de livrar como nenhum outro poderia fazer. Como que está o seu testemunho de vida? Como você tem proclamado as verdades daquele que nos chamou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz no seu cotidiano? Você tem sido, eu tenho sido, como Sadraque, Mesaque e Abednego, disposto até a entrar na fornalha por amor ao Senhor? Muitas vezes nós temos medo da fornalha, mas nos esquecemos que lá dentro da fornalha o Senhor pode nos proteger, o Senhor pode preservar a nossa vida, porque Ele é o único e grandioso Rei sobre todas as coisas. E essa é a lição que novamente fica na leitura do capítulo 3 de Daniel. Nós servimos um Deus poderoso e nós não precisamos gastar, às vezes, muita verborragia para defender a Deus. Deus, Ele se autodefende, porque Deus é totalmente poderoso. Nós cremos nesse Deus e nós precisamos nos deleitar nesse Deus que nos alcançou e que preservará a nossa vida até o fim. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá. Tchau, tchau.